Política de atualização da memória cache. O objetivo desse vídeo é apresentar como as memórias cache são atualizadas, apresentando algumas propriedades sobre essas políticas. Recomendamos que antes de assistir esse vídeo, você tenha uma consolidação do conceito de memória cache e algumas características dela. Relembrando, memória cache é um tipo de memória ultra rápida que armazena os dados e instruções mais utilizadas pelo processador, permitindo que estas sejam acessadas rapidamente. Nela que retomamos a ideia da biblioteca. Quanto mais livros há em cima da mesa, menos tempo levará para buscar informações caso tenha que pegar um a um na prateleira. Ou seja, o acesso aos dados mais usados se torna mais rápido. O princípio da localidade. Vamos lembrar também do princípio da localidade, que diz que os programas acessam uma parte relativamente pequena do seu espaço de endereçamento. Há dois tipos de localidade, temporal e espacial. A localidade temporal diz que se um local de dados é referenciado, então ele tenderá a ser referenciado novamente em breve. Já a localidade espacial diz que se um local de dados é referenciado, então os dados com endereços próximos a ele tenderão a ser referenciados também. Ou seja, a cache armazena aquele dado mais utilizado e o seu vizinho, já que tende a usar também o próximo. Vendo o esquema da memória cache, vamos observar os passos. A memória cache primeiramente recebe o pedido da CPU, ou seja, a CPU manda o endereço que ela quer buscar na memória principal. A cache verifica se possui esse endereço já armazenado. Caso não tenha, ela busca o dado normalmente na memória principal. Aloca esse dado numa linha da cache, carrega o bloco pesquisado e ao mesmo tempo entrega esse dado para a CPU. Quando a CPU deseja aquele mesmo endereço de memória, a cache recebe essa solicitação e verifica se esse bloco já está armazenado ou não. Se sim, entrega esse dado rapidamente à CPU sem necessidade de consultar a memória principal. Como controlar o que contém na memória cache? Os algoritmos de substituição de dados na memória cache têm a tarefa de definir qual dos blocos já armazenados nessa memória deve ser retirados para o armazenamento de um novo bloco. Vamos abordar 4 tipos de algoritmos: o LRU, a FIFO, LFU e escolha aleatória. O LRU, de Last Recently Used, serve para selecionar as substituições que não foram acessadas recentemente. O bloco a ser substituído é aquele que há mais tempo não é referenciado. É o esquema de melhor desempenho, mas cuja implementação é mais complexa. É usado um bit de uso para indicar quando uma linha é referenciada. Esse tipo de algoritmo é o mais utilizado. FIFO, First In, First Out, seleciona os blocos que foram armazenados primeiro na memória cache. A ideia de fila. O bloco que está mais tempo na cache é removido. Não muito, simples de implementar e pode diminuir a eficiência quando o bloco mais antigo ainda estiver sendo muito utilizado. LFU, Last Frequency Used, será acessado os blocos que tiveram menos acesso por parte do processador. É usado o contador a cada linha de memória cache, e a linha com menor contador é substituída e o contador é zerado. Escolha aleatória. Um bloco é escolhido aleatoriamente para ser substituído. É uma política de fácil implementação, mas gera problemas de desempenho em esquemas totalmente associativos. Mas é importante lembrar, antes que um bloco residente na memória cache possa ser substituído, é necessário verificar se ele foi alterado na memória cache. Se isso não ocorreu, então um novo bloco pode ser escrito sobre o bloco antigo. Caso contrário,
se pelo menos uma operação de escrita foi feita sobre uma palavra dessa linha de memória cache, então a memória principal deve ser atualizada. Isso também foi comentado no vídeo anterior sobre memória cache, que são as técnicas de escrita direta, write through, e escrita de volta, write back, que falam basicamente que na escrita direta todas as operações são feitas tanto na memória cache quanto na memória principal, e a escrita de volta refere-se às escritas serem feitas apenas na memória cache, até que seu bit de atualização esteja com o valor 1. Created using Powtoon.